Fala, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de análise de obras do Paz? Maravilha! Então, hoje nós vamos com a obra Maria da Vila Matilde. Embora a composição não seja da Elza Soares, nós associamos à interpretação. E a gente costuma falar Maria da Vila Matilde, da Elza Soares, porque a interpretação é dela e ela é a parte que mais nos importa aqui nesse caso, mais do que a composição da obra. Então, só lembrando, ao analisar uma obra, nós olhamos para 3 aspectos. Número 1, a gente pode olhar para contexto da obra, e nós olharemos, obviamente. Número 2, compositor ou intérprete. Nesse caso, a composição é do Douglas Germano, mas a interpretação é da Elza Soares, e nós olharemos para ela. A interpretação aqui, a intérprete, é mais significativa nesse caso. E o terceiro aspecto é o aspecto musical, né? Me repetindo aqui um pouquinho, mas o aspecto musical em si, onde nós podemos falar de gênero, de estrutura, fontes sonoras, os aspectos rítmicos, melódicos e harmônicos, e vai ser sobre tudo isso que nós vamos analisar nessa aula. Então, vou começar pela intérprete, começar a falar sobre a Elza Soares, uma figura única, né, no Brasil, super importante para a música brasileira. Ela é considerada um ícone mesmo da MPB, embora ela não se prenda ou não seja totalmente vinculada ao gênero musical MPB. A Elza Soares, ela fez trabalhos diversos ao longo da vida dela, e ela gravou, então, esse disco onde encontra-se a música Maria da Vila Matilde. O nome do disco chama A Mulher do Fim do Mundo, e ela gravou aos 78 anos de idade. Ó vocês, né? Arrasando aos 78. O primeiro álbum só de músicas inéditas e que apresenta como temática central a mulher. A mulher nesse papel protagonista e trazendo com muita força também essa temática voltada para a violência contra a mulher. E essa temática é a temática da nossa obra, inclusive. A Elza Soares, ela ainda leva o título de Cantora do Milênio pela BBC, é um título bem importante, e ela é uma pessoa que sofreu violência doméstica ao longo de muitos anos da sua vida, casada inclusive com uma pessoa famosa, um jogador de futebol, Garrincha. E ela vivenciou essa experiência da violência doméstica. Então, muito adequado ela trazer um disco que trate sobre esse assunto, que aborde essa temática, alguém que viveu na pele essa problemática. E a nossa música, né, Maria da Vila Matilde, então, se a da Penha é brava, imagine a da Vila Matilde, é assim que é definido, que traz essa ideia na música. Então, eu tenho aqui uma relação, uma ligação muito forte, inclusive com a Lei Maria da Penha, que é a leitura obrigatória. Não dá para deixar passar. Além de entrar como textos recomendados pela matriz da segunda etapa, é uma leitura com uma intertextualidade fundamental. Então tem que ler a lei, né, Maria da Penha. A Elza Soares, que é um ícone da nossa cultura brasileira, ela já foi homenageada com samba enredo em escolas de samba, no Carnaval do Rio de Janeiro, por exemplo. Já recebeu diversas homenagens como essa, né, da Cantora do Milênio, que eu acabei de mencionar. E ela fala o seguinte sobre esse disco: a música serve para denunciar, serve para gritar. E ela tá certa nessa colocação. Quantas músicas nós já analisamos, nós já falamos, e quantas outras falaremos também ainda, né? Sobre esse papel que a música, que a arte tem de protesto, de engajamento político, de engajamento social, de colocar, de jogar no nosso colo a necessidade de um posicionamento, de problematizar questões. Então, esse álbum todo, e essa música, Maria da Vila Matilde, elas servem justamente isso, colocar pra gente um problema, uma situação e nos trazer um posicionamento, uma reflexão. Nos trazer não, né? Nos colocar no ponto para refletir, para questionar, para criticar uma determinada situação. Então, é óbvio que a parte temática dessa música é fundamental. A parte de letra, o tema que essa música traz é o ponto-chave dessa canção. A parte musical é extremamente rica, mas essa parte temática, ela amarra de fato o motivo pelo qual essa obra está no Paz. Como eu já comecei agora a falar sobre essa questão exatamente da temática, vamos caminhar por aí, caminhar por esse contexto também. Violência contra a mulher não é uma coisa que vem de agora, infelizmente.
E, infelizmente, também não é uma coisa que está no seu fim. Ela ainda perpetua, ela ainda se reproduz nos comportamentos sociais. Isso é muito triste e nós somos responsáveis por essa mudança. Nós somos responsáveis por atitudes diferentes e não continuar reproduzindo comportamentos que levem à violência contra a mulher e nem ser tolerante com esse tipo de comportamento. É fundamental uma mudança de postura. Então, a música, contextualmente, se nós pensarmos por esse aspecto, ela vem em um momento em que de fato começa discussões que falem abertamente sobre violência contra a mulher e que artistas se posicionam nesse sentido. A primeira música que nós tivemos que tratava sobre essa temática, violência contra a mulher em língua portuguesa, foi uma música chamada Camila Camila, de uma banda lá dos anos 80 chamada Nenhum de Nós. A música foi lançada em 1986. Então vejam, a primeira música foi lançada em 1986. Isso então significa que tem mais de 3 décadas que esse tipo de comportamento perpetua. Essa primeira música, Camila Camila, ela traz uma letra relativamente velada. Você não percebe de cara que ela está falando sobre violência contra a mulher. É necessário um pouquinho mais de atenção, atenção mesmo à parte de letra. Maria da Vila Matilde já escracha. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Vamos ouvir. Vamos ver a música para continuar com essa discussão. Um pedacinho dessa música, vai lá. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Olha que interessante como começa a letra, né? Uma mulher, gente, totalmente agora dona da sua vida, totalmente emancipada, empoderada. Essas palavras estão na moda, mas elas são muito válidas nesse contexto. Então ela fala, cadê meu celular? Eu vou ligar, eu vou te denunciar, te jogo água fervendo, coloco você pra correr daqui. Então não é mais uma mulher submissa que aceita a violência doméstica. E é muito importante conscientizar essas questões e saber da existência desse canal, esse número 180, ligar, denunciar, não aceitar, isso é muito importante. E a música traz pra gente essa consciência. E a nossa temática discute exatamente essa questão relacionada ao contexto. As taxas, os índices de feminicídio e de violência contra a mulher, eles têm aumentado exponencialmente. Mesmo com todo o desenvolvimento, coloquemos assim, da sociedade nessa questão de feminismo, de empoderamento da mulher, de igualdade entre os gêneros, mesmo com todo esse discurso, isso ainda é uma temática que precisa ser discutida, porque ainda acontece o feminicídio, ainda acontece a violência contra a mulher. Então, o nosso contexto, ele transita justamente em cima dessa questão. Indo agora para os aspectos musicais propriamente ditos, né, que são muito importantes também nessa música, a temática dela é forte, mas os aspectos musicais também são. Ao analisarmos a letra, porque vai ser um ponto que vai entrar aqui nessa aula, nós vamos falando um pouquinho também sobre as relações de linguagem que são colocadas. Então, a primeira coisa, já escutamos um trechinho aí para ter uma familiaridade com a música, e ao escutar esse trechinho, a gente já vamos para a parte simples, de cara. Textura, qual que é? Ah, tá ligado já, né? Nesse negócio de textura, eu martelo muito, né? Nesse aspecto, porque é importante. Porque tem itens que caem justamente questionando a textura da música. Então, você não vai errar esse item nunca. Não vai. Esse é o compromisso comigo. Textura homofônica, melodia principal e outras melodias secundárias que funcionam nesse aspecto de acompanhamento. Melodia principal, a voz da Elza Soares. O acompanhamento são os outros instrumentos. Quais são os outros instrumentos? Me fala? Vamos anotando juntos esses instrumentos, fazendo já seu mapa mental, sua ficha de análise, o que você estiver fazendo aí. Então, entre os instrumentos musicais, nós começamos aí com os eletrofones, samples e sintetizadores que são utilizados.
né? São eletrofones. Tem instrumentos de percussão e bateria. Bateria já é um instrumento de dupla classificação, né? Porque você tem o prato, que é o idiofone, e a caixa ali da bateria, que é o membranofone. Além disso, os instrumentos de percussão também, que complementam aí essa categoria, né, dos membranofones e idiofones. Nos aerofones, temos instrumentos de metais, o trompete e o trombone. E o trombone vai ter um papel importante nessa música, mas eu vou deixar isso lá pra frente, pra não dar spoiler antes da hora. E aí nós temos ainda a guitarra elétrica e o baixo elétrico. Os dois são cordofones, mas a gente precisa daquele recurso, né, da amplificação, uma amplificação ali elétrica, para conseguir aquela sonoridade que de fato caracteriza o som da guitarra e do baixo. Mas ainda assim nós consideramos eles cordofones elétricos, ok? Porque precisa dessa base elétrica aí para aumentar. E a guitarra, nós temos ela tanto fazendo uma parte base, quanto uma parte mais solística também, aparecendo ali um pouquinho mais à frente, um pouco mais protagonista. Além disso, tem a voz da Elza Soares, né? E só para lembrar, a voz é classificação o quê? Tem classificação a voz. É um aerofone, né? Sem ar, você não tem mais voz. Lembra disso? Né? Se acabou o ar, você não sai mais voz. Você precisa dessa coluna de ar vibrando aqui para que você consiga emitir, então, os sons. Dominado instrumentos musicais, arrasamos? Perfeito, vou seguir em frente. Para seguir em frente, vamos ouvir? Ouvir é sempre importante. Você já escutou a primeira parte da música, que é uma estrofe. E aí eu vou seguir então para a segunda estrofe da música. Ouça comigo e pense na temática, na letra, vai analisando as sonoridades, o que você consegue reconhecer e perceber disso. Vamos lá então, para a segunda estrofe da música. Ouça. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito Pex. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Aqui nós já temos um efeito temático, tem a ver com a linguagem, mas um efeito sonoro também. Quando tem o pex, né? Você já usou isso daí? Você tem cachorro, né? Então, eu faço de brincadeira, pelo menos. Eu espero que se vocês, né, fizerem esse tipo de coisa, seja de brincadeira. Eu tenho 2 cachorrinhos, eles são minis, eles não pegam ninguém. Mas chega alguém aqui em casa, quero fazer uma brincadeira com uma pessoa que chegou aqui, eu pegs, né? Quando você fala pro cachorro pegar a pessoa, morder, avançar na pessoa. Então aqui, ela faz justamente essa referência mesmo, só que aqui ela tá falando na real, ela tá falando séria pra pegar mesmo. E a gente utiliza um recurso sonoro chamado delay, que é uma espécie de atrasozinho, sabe? Um pequeno atraso que você faz, e aí fica o pegs, e vai fazendo esse jogo aí que nós acabamos de ouvir na segunda estrofe. Prestou atenção a essa questão? Gente, e olha como ela é poderosa, né? Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Observar a letra, observar as palavras que estão sendo ditas aí, super importante. Seguindo, agora, a gente tem a repetição da primeira e da segunda estrofe. A primeira estrofe nós escutamos lá no comecinho da aula, a segunda estrofe nós escutamos agora. Elas vão se repetir e aí entramos então no refrão da música. Ouçam o refrão. E quando o Samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Posso ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Aí tem uma palavra bem importante, samango. E quando o samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço e entrego um monte de coisa. Vou dedurar você, vou falar tudo de errado que você faz. Então, assim, samango tem 3 referências diferentes para essa palavra, mas analisando aqui o contexto, só uma cabe, só uma tem sentido. Então, assim, uma dessas referências de samango é pro cara meio malandro, preguiçoso, folgado, mas... E quando o cara preguiçoso chegar, eu vou mostrar para ele? Não funciona aqui. Samango também tem uma relação com a capoeira. Sabiam? Essa é uma curiosidade interessante, né? Tem uma relação com a capoeira. E samango era um toque da capoeira que funcionava como uma espécie de aviso. Por exemplo, tá chegando alguém que não deve ver, né? O momento aqui da capoeira, a luta de capoeira, porque ela era proibida, né? Capoeira não podia. É só na década de 30 que o Getúlio Vargas vai pegar e vai institucionalizar a capoeira como um esporte.
E aí, ok, vai poder. Mas antes disso era proibido a prática da capoeira. Então, os escravos que treinavam capoeira, que dançavam, lutavam capoeira, eles tinham um toque chamado de samango, que fazia uma referência que alguém estava chegando. E quanto mais perto a pessoa estivesse, mais esse toque acelerava. Mas essa também não é a nossa referência aqui na letra. E aí a terceira, que essa sim é a nossa referência para samango, é a forma como policiais ou homens que serviam no exército, mas essa referência mesmo voltada à ideia de policial era chamado nos anos 50, 60 no Rio de Janeiro. Então aqui é essa referência que ela está fazendo. E quando o samango chegar, eu mostro o rosto no meu braço. E quando o policial chegar, porque eu vou ligar para o 80, eu vou te denunciar, essas coisas todas, eu vou mostrar que você me bateu. E além de mostrar que você me bateu, além de mostrar essa violência, eu vou entregar teu jogo de pule, sabe o que é? Jogo de pule? É uma referência aí à aposta, jogo do bicho, que não são permitidos, né? Até hoje não é permitido isso. Então, eu falei assim, ó, vou entregar a tua irregularidade, então teu jogo de pule, teu dado chumbado, ela fala isso também, né, nesse momento aí da letra, que seria uma espécie de um dado viciado, que ele tem mais um pezinho de um lado, e você rouba, né? Você rouba ali na aposta e tira uma vantagem dos outros. Então ela ainda fala assim, que ela vai denunciar, que ela vai mostrar a violência e que ainda vai entregar as irregularidades que ele cometeu. Olha isso, né? Esse aí é o nosso refrão. Na sequência, nós vamos ter um solo de guitarra com os instrumentos de sopro. Vale a pena ouvir esse momento de solo. Ouçam. Depois desse momento de solo importante, é uma parte instrumental rica, interessante, nós temos a repetição da primeira e da segunda estrofe que nós já ouvimos, nós não vamos ouvir de novo, você vai ouvir depois, quando você escutar essa música de novo, e entramos de novo num refrão linha, um refrão com uma pequena variação, lembram disso? Mas a gente já conhece esse refrão no sentido de melodia, no sentido de ritmo, no sentido de estrutura. Eu tenho aqui uma mudança de letra. No primeiro momento, ela falou que ia denunciar ele pro policial. Agora, ela vai denunciar pra mãe dele. Ela vai falar pra mãe dele, falar bem assim, ó, esse teu filho aqui, ó, escuta. E quando tua mãe ligar, eu capricho nos colares. Digo que é mimado, que é cheio de dengo, mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E aí, sentiu a entrega? Falou ali, olha, cheio de dengo, mal acostumado, entendeu? Deu certo não, esse teu filho aqui. E aí tem uma outra palavra também interessante, ela não tem nada no kengo, que é vasilha, né? É uma referência, um sinônimo nessa ideia de vasilha. Tem nada na vasilha, não tem nada nos bolsos, seria uma coisa assim, né? É sem futuro, não tem dinheiro, não tem nada, coitado. Coitado nada, né? Violento, bem feito, acho é pouco. E aí, depois disso a gente vai ter uma parte já, basicamente a parte final da música, chamada de estribilho. Grave esse nome, estribilho. Essa parte final da música. Escuta, que aí eu vou te falar o que é estribilho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Estribilho, você já escutou? Ele reforça a temática da música, não é? Ele reforça o tema-chave da música. E, às vezes, ele é confundido com a ideia de refrão, mas não é. São coisas diferentes. Refrão é uma coisa, estribilho é outra. O estribilho, ele então reforça, ele traz com bastante força essa questão da temática da música, se repete várias vezes. Normalmente o refrão é mais curto e menos repetitivo que o estribilho. O estribilho ele repete essa coisa várias e várias vezes. Então às vezes a gente escuta e pensa assim, esse é o refrão da música, é uma espécie de refrão. Não. Esse aqui ele é bem clara, essa ideia do estribilho. Nem toda música, nem toda canção tem estribilho. Essa daqui é uma das que tem, ok? Então gravou aí essa parte?
né? Porque poderia ser um item nosso, não poderia? Outras coisas que temos aqui ainda para falar sobre a parte musical, né? Que gênero é esse? Conseguiu definir? Compreender esse gênero? É uma espécie de um samba mais modernizado. É um samba com uma linguagem agora mais moderna, já que tem essa característica das sonoridades eletrônicas, e ele traz pra gente a ideia de um samba break. Então, nesse ponto aqui, ele faz a referência a um subgênero do samba, né? Digamos assim, um estilo dentro do gênero samba. O samba break, ele é caracterizado pela ideia de pausas, de freadas, de paradas, tá? Então, ele faz essa referência desse samba break, é o que nós temos aqui, e inclusive, como característica do samba, que é em compasso binário, né, compassos de 2 tempos, essa música também, ela é em compasso binário. Ela também se organiza nessa batida de forte, fraco, beleza? Mas além, né, desse samba break, ele traz sim uma pitadinha de rock. Ele traz uma referência do rock, você percebe pelos instrumentais, pela sonoridade que traz, a guitarra, a bateria, baixo, a presença desses instrumentos. Então, assim, por mais que a gente consiga perceber essa referência do rock, essa referência do samba break, não é uma música totalmente presa a um rótulo, a um estilo, né, classificável. Então, nós podemos compreender como referência ao samba break e ao rock, considerando essa ideia de um samba modernizado. A letra da música é super satírica, porque ela vai cantando meio que tirando uma onda, né? Brincando, de certa forma, satirizando a situação. E a gente consegue perceber, então, um ritmo muito bem marcado, tem variação de andamento, tem variação de dinâmica na música. Então imagina, caminhar ou dançar essa música, se você quiser dançar essa música, você vai ter diferença no ritmo do seu movimento, você vai ter variação do volume dessa música. Quando a gente fala de variação de dinâmica, é isso que nós estamos falando, variação do volume. Em relação à harmonia, ela tem uma característica diferente do que nós vimos na maioria das músicas até aqui. Porque, como eu falei pra vocês, imagina que é um jogo de futebol, tudo bem ensaiadinho dentro do campo harmônico. Aqui, a harmonia está dentro do campo harmônico, mas nós temos mudanças bruscas nos acordes, coisas que são meio inesperadas. Está dentro do campo harmônico, mas as mudanças, elas são agressivas. Então, você não espera exatamente aquela mudança e ela joga com isso o tempo inteiro. A melodia, ela é muito marcada pela própria voz da Elza Soares, né? Com esse timbre um pouco mais rouco, é um timbre bem característico da Elza Soares. Você escuta uma música dela, você identifica rapidamente que é ela que está cantando. E tem um ponto-chave nessa música para prestar atenção, que é lá no finalzinho, onde tem um solo de trombone. E esse solo de trombone, ele propõe uma ideia de um duelo entre o trombone e o vocal, a voz. A voz imita um som de um trombone. Escuta. Mão cheia de dedo cheio de unha suja, e pra cima de mim, pra cima de moaja, né, mané? Prestou atenção nesse pedacinho? Então essa ideia do duelo, né, do trombone real com a voz imitando esse trombone como se fosse um instrumentista de jazz, assim, né, tocando lá o trombone, faz até uma outra referência que a gente pode pensar nesse aspecto, né? Vou colocar a boca no trombone. Já ouviu esse ditado? Vou contar pra todo mundo, colocar a boca no trombone. E aí você tem esse duelo de trombone, esse solo nessa parte final da música. Essa é uma música riquíssima, tanto do ponto de vista musical propriamente dito. Nós temos gênero para explorar a instrumentação, a estrutura dessa música. E além disso, a temática dela, que é uma temática fundamental, importante e urgente. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado essa análise, que mandem muito, que consigam relacionar isso com outras áreas do conhecimento, com outras obras que também temos no PAS segunda etapa e que são super importantes. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, me inscrevam e, como sempre, eu espero que vocês estejam bem felizes, que seus sonhos se realizem. Beijo super grande, até a próxima aula. Tchau, tchau!